Lucas capítulo 15. Nós vamos começar no versos 1 e 2. Primeiro, depois nós vamos para o verso 11. Eu sei que talvez o pessoal da mídia colocou primeiro o texto do verso 11, mas essa é a imagem que nós queremos compartilhar com vocês hoje. Lucas capítulo 15, versos 1 e 2, depois vamos para o verso 11. Deixa eu achar aqui o meu. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Interessante o que diz a palavra de Deus. Para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Agora vamos para o verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada ou desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui passando fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno, grava essa palavra, digno. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. Vou ler até aqui, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã tão preciosa, tão maravilhosa que podemos estar juntos, manhã em que podemos celebrar o Teu nome, Te adorar, Te bendizer. E agora que nós abrimos a Tua palavra, fala conosco, Senhor. Abençoa o nosso coração, muda a nossa visão, que possamos entender que existe uma mesa de perdão, uma mesa de reconciliação da Sua parte, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, por favor. A primeira vez que eu preguei esse texto foi lá no Clube 15 de Piracicaba. Primeira vez. Eu fazia faculdade de Piracicaba e eu morava com um amigo num sítio. E ali, no sítio, a gente tinha, quando chovia muito, a gente não conseguia entrar. Então o pastor da igreja Nazareno de Piracicaba, ele falava: olha, vocês não conseguiram dormir aí, vem para cá. Mas vocês não estão entendendo como que era. A Valéria que fala isso, vocês não estão entendendo, né, pastor? Você não está entendendo. Mas vocês não estão entendendo como que era a igreja. A igreja era um salão alugado, que cabia umas 30, 40 pessoas, e tinha um sótão em cima. E neste sótão, o que ele fazia? Ele dormia lá. Mas pensa num lugar cheio de pó, era carpete, e eu, quando a gente não conseguia entrar no sítio, a gente ia para lá e dormia lá. Era a maior dificuldade para dormir. Porque primeiro que ele falava pelos cotovelos, falava mais que a boca. Pastor amigo, pastor sempre fala muito, né? Não sei porquê. Pastor Marcelo, não sei porquê. Segundo, que era um lugar, era um covil. Era um lugar, não sei se o Mateus vai conseguir traduzir isso aí, mas era um covil aquele lugar. E a gente
Teve uma vez que choveu tanto que a gente teve que ficar uma semana lá com ele. E era terrível, terrível. Passou um tempo, nós alugamos uma casa. Eu, esse pastor e o meu amigo, nós alugamos uma casa para morar juntos. E a dona era uma senhora bem de idade. E ela controlava tudo que a gente ia fazer. Então, se a gente chegasse 10h15, ela falava, vocês tinham que chegar às 9 aqui em casa. Se a gente ficasse batendo papo até tarde da noite, ela ia lá, batia na porta. Vocês estão vendo, está tarde da noite? Vocês estão indo dormir? E a gente acho que aguentou 2 semanas. E fomos embora. Aí voltamos para o sítio e o pastor voltou para morar na igreja. Bom, e ali o pastor, o nome dele é pastor Valdemir. O pastor Valdemir um dia falou assim, olha, nós temos atletas de Cristo, eles frequentavam a nossa igreja. E eu queria que você vai lá e dá uma palavra para eles. Que eu? Estava nem no seminário, não tinha nada. Estava terminando a faculdade. Eu? É você, vai lá, dá um estudo, pega um texto da Bíblia e vai lá e prega para eles. Eu não vou poder ir, você que vai. Eu falei, não, mas, sabe, eu? Não, o senhor está errado, não sou eu não. É você, vai lá. Aí tinha um menino, acho que era Márcio o nome dele, acho que é Márcio. O Márcio, ele era jogador, ele falou, o Márcio vai estar lá, você vai com ele. Tá bom, fui lá. Peguei, oi gente, tudo bem? Olha, meu nome é Flávio, eu vim aqui compartilhar um texto com vocês, falando bem rápido assim, e abre a Bíblia aí, vocês têm Bíblia? Ninguém tinha Bíblia. Aí eu falei, então eu vou ler aqui na minha Bíblia, aí li o texto, se me perguntar o que eu falei, eu não sei, não lembro, né? Isso faz tanto tempo, mas foi a primeira mensagem que eu preguei, foi de Lucas 15, nesse texto que eu li com vocês hoje. E foi assim, uma experiência boa e traumática ao mesmo tempo. A hora que eu terminei, o pastor veio e falou assim, e aí, como é que foi? Eu falei, não sei, eu acho que foi. Acho que foi. Eu acho que o texto falou por si mesmo. Só o texto ele já fala por ele mesmo. Mas essa foi uma experiência muito maravilhosa que eu tive, porque é um texto muito simples de ser pregado, compartilhado, e abençoa a vida das pessoas, porque é Jesus falando de algo que nós vivenciamos todos os dias. Pai e os filhos. E falando em pai, eu comecei a me lembrar de algumas frases que o meu pai dizia e que me ensinou muito, assim como no texto que nós lemos, o pai ensinou o filho. E o meu pai me ensinou muito com algumas frases que me abençoaram demais. A primeira delas, ele dizia assim, nunca peça dinheiro emprestado para ninguém, para você não ficar na mão da pessoa. Se meu irmão estiver assistindo, meu irmão Eli, o mais velho, ele normalmente está assistindo o culto. Falei, não posso falar bobagem, né? Tem que falar correto aqui, tem que falar bem dele. Né? Mas meu pai dizia isso para nós, nunca peça nada para ninguém, porque depois ele vai jogar na sua cara, olha, te emprestei dinheiro, te fiz não sei o quê. Segunda, colher nos olhos dos outros é o quê? Refresco, ele dizia remédio. Colírio nos olhos dos outros é remédio. Né? Quando a gente fala do outro, é fácil falar do outro. Mas quando a gente olha para si, nem sempre é fácil. É a outra frase dizendo, o sujo falando do... Como é que é? O sujo falando do mal falado. Mal lavado, é isso aí, ó. É isso aí. O sujo falando do mal lavado. Obrigado, Tassi. Querendo ensinar o outro e não tem nem como corrigir os outros. E a última frase que ele dizia era, no dia que você entrar em casa com um brinco ou saia, você não entra mais em casa. Essa era a frase dele. Porque na época os amigos tudo começaram a usar brinco, né? E
Saia, teve uns ou outros que começaram a usar saia também, mas meu pai já dizia, o dia que vocês entrarem em casa desse jeito, não vai entrar em casa. Pode esquecer. Um tio, o irmão da minha mãe, ele tinha uma frase que eu gosto muito, que tem a ver com esse texto. Ele dizia, eu estou dizendo que ele dizia porque meu pai e meu tio já estão na glória. Mas ele dizia assim, sempre se espera pela melhor figura. Há sempre alguém que a gente está esperando chegar. E no caso do texto, o pai, acho que ele ficava sentado como é que chama? Sentado na varanda, obrigado, pastor Ciro. Ficava sentado na varanda. Será que é hoje que ele vem? Será que é hoje que ele vem? Será que é hoje? Sempre se espera pela melhor figura. Tenho 2 frases da minha mãe também, que faz parte, meu pai sempre falava elas também, mas eu já disse aqui, paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Tenha paciência. Tenha paciência com os outros. Alguém teve paciência com você? É paciência. Paciência, caldo de galinha, não faz mal para ninguém. Quem conhecia essa frase? Ah, só o pastor Marcelo é a mãe dele, o Davi também. É os mais antigos, é isso mesmo. Fazer o quê? E a última frase da minha mãe, ela tem muitas, tem uma que eu nem posso falar aqui, mas se alguém pular da ponte, você vai pular também? A Laura conhece. Né? Se alguém pular da ponte, você vai pular também? Só para a gente dar risada um pouco, a gente se lembrar de algumas coisas, a gente olhar que a gente não é nada. Nada, gente. Como nós cantamos aqui, ó, sou feliz com Jesus, mas como anseio pela vinda do meu Salvador, que um dia virá nos buscar. Você pode ter milhões, você pode não ter nada, ele vai buscar os crentes em Jesus. Ele vai buscar aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus. Muito bem, a partir do verso 15, voltando para o texto, nos versos 1 e 2, nós vemos Jesus conversando com tem 2 tipos de gente que ele chama aqui, ó, os publicanos e os pecadores. Os publicanos, quando você lê na Bíblia, eles eram os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos, eles eram taxados de serem ruins, porque eles trabalhavam para os romanos, eram judeus, trabalhavam para os romanos, cobrando impostos dos judeus. Então eles tinham um conceito muito ruim, alguns trapaceavam, alguns cobravam impostos a mais. E o texto começa dizendo que os publicanos e os pecadores seguiam Jesus, ouviam Jesus. Lembra-se de Zaqueu? A velha canção lá, como Zaqueu quero subir. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, publicano. E o texto diz que quando ele encontrou com Jesus, ele devolveu aquilo que ele tinha roubado e pagou ainda metade a mais do que ele tinha extorquido as pessoas, tirado das pessoas. Então os publicanos, eles não eram bem vistos. E os fariseus, que eram os conhecedores da lei, os estudiosos da lei, o que eles diziam? Ah, Jesus só anda com pecadores. Jesus só anda com aqueles que fazem coisa errada. Uma vez acusaram ele de ser beberrão, acusaram ele de expulsar demônios, que ele expulsava pela autoridade dele, não de Deus. E nós vemos Jesus sempre dando uma palavra que os confrontava, mas ele começa a contar parábolas. Jesus tinha essa técnica. Quando alguém o ofendia, ele dizia, olha, eu vou contar uma história para vocês. Vou contar uma historinha para vocês.
Algumas eram verdadeiras, outras eram situações hipotéticas. Mas ele contava histórias, porque contar histórias é algo que a gente guarda, a gente não esquece. Não é verdade? Talvez quando a gente sair daqui, você vai lembrar só dessas frases que eu falei. Daqui uma semana, você perguntar o que é que eu preguei domingo passado. Talvez nem eu lembre. Nem eu lembre. Não é? É verdade ou não é? Dizem estudiosos que a gente fixa uma mensagem em 15 minutos. Depois de 15 minutos, muitos começam a devagar, pensar em várias coisas, mas vamos continuar no texto, né? Então, Jesus conta as parábolas. Primeiro ele fala da ovelha perdida, depois da moeda perdida, e a última ele fala do filho perdido. Essas 3 histórias que Jesus conta é para que as pessoas pudessem ver o amor de Deus o Pai pelas pessoas. Como Ele ama as pessoas, como Ele se importa com as pessoas. E hoje está aqui nos visitando o Victor e a Kelly, né? Deus se importa com vocês. São bem-vindos para estar conosco. Deus abençoe vocês. Deus se importa. Deus se importa com cada um de nós. Deus sabe o que nós estamos passando, o que estamos vivenciando. Ele sabe. Então Jesus começa a contar essa parábola, essa história, de que um homem tinha 2 filhos. E o menino, o mais moço, o caçula da casa. Eu sou o caçula da casa. Somos em 3 meninos, eu sou o caçula. E então, o mais novo disse assim: ô pai, dá a minha parte na herança aí. Eu não sei se o pai falou para ele, mas eu nem morri ainda. Eu estou vivinho da Silva. Eu não morri ainda. Como você quer minha herança? O texto não fala isso. Mas eu acho que você falaria, eu também. Eu nem morri ainda. Você está querendo me ver morto, então? Está querendo acabar comigo? E aí, o pai, não diz o texto, isso que eu falei, mas o pai dividiu a herança e deu a parte dele. E o texto diz que ele pegou o dinheiro, depois de alguns dias, saiu de casa, foi embora. Foi para outro país. Quem aqui está em outro país? Né? Nós estamos em outro país. Foi para outro país e disse que esbanjou o dinheiro, gastou tudo que ele tinha. E chegou um momento que o dinheiro acabou e começou a ter fome na terra. Tudo que é ruim começou a acontecer. Sabe quando você tem uma expectativa de alguma coisa boa acontecer, não acontece, e não vai, a coisa não anda. E aí, ele começou a passar necessidade. Quando a gente passa necessidade, o que a gente faz? Preciso arrumar um trabalho. Eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. Se eu estou legal, se eu estou ilegal, não importa, eu preciso de dinheiro, eu vou conseguir, vai dar certo. Ainda mais aqui. Aqui é fácil você conseguir um trabalho, sendo legal ou não. Não posso nem falar alto. Né? Depois Lúcio, corta depois essa parte. Mas ele precisava de recurso, agora não tinha nada, perdeu tudo. E então ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. Vamos trazer para o nosso contexto, ele foi pedir trabalho para um americano, falou, olha, você pode me dar um trabalho? E ele deu trabalho para ele. Falou, só que você é judeu, você vai cuidar de porcos. Judeu e porcos não combina. Existem dois textos, um está em Levítico e outro está em Deuteronômio, que diz que os judeus não podiam nem tocar e nem comer. Olha o que diz lá, Levítico 11, 7 e 8.
Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este será impuro para vocês. Não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver. A lei do Senhor para eles, não pode comer, nem tocar. Depois de Deuteronômio 14:8, nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, será impuro para vocês. Destes vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Como que o menino vai trabalhar cuidando de porco? Ele queria comer a comida que o porco comia, chamado de alfarrobas. Alfarroba é como se fosse uma ração, é uma ração em que tem muitos nutrientes que o animal se alimenta. Ele queria comer aquilo. Você já teve vontade de comer comida de cachorro? Esses dias eu vi na televisão, só para parentes, né? Vi na televisão um pudim para gato. Quem viu essa? Alguém viu essa propaganda? Pudim para gato. Mas pensa num negócio bonito, a imagem bonita. Eu falei, nossa, esse negócio deve ser bom demais. É que eu não estou comendo açúcar, né? Senão, mas não, acho que eu ia experimentar. Não é verdade? Mas pensa num negócio bonito. A imagem que eles colocaram, assim, aquele caramelo descendo, assim. Amo pudim, né? Pudim vai ter no céu, viu, gente? Pode ter certeza, vai ter no céu pudim. Não para gato, mas... é. Olha aí. Ela está dizendo que uma amiga dela, passando necessidade, era barato, foi lá e comprou comida de gato. Olha aí. Mas comeu, não é? É comida. Não é apropriado para nós, mas é comida. Mas, gente, ele não podia trabalhar com porco. Ele não podia porque era judeu. E a lei dizia que ele não podia nem cuidar, ele ia ter que tocar nos animais. Bom, certo dia, ele caiu em si, diz a Bíblia. Ele disse, olha, eu estou aqui trabalhando com porco. Sou judeu. Não devia estar fazendo isso. Gastei todo o dinheiro que eu tinha. Estou aqui passando necessidade. O que eu vou fazer? Voltar para casa. Vou voltar para casa, porque pelo menos eu posso pedir para meu pai para eu ser funcionário dele. Pelo menos. E eu volto para casa, pelo menos eu não tenho que ficar aqui cuidando de porcos. E diz o texto que ele se arrumou, gosto desse detalhe, ele se arrumou para voltar para casa. E ele foi. Foi. E quando ele estava chegando em casa, aquela imagem, não sei se o Luiz consegue colocar lá, o pai o avista de longe. Naqueles dias que ele estava ali na varanda esperando, né, vendo na varanda, ia e vinha, que é hoje, não é hoje, de repente ele vê o filho chegando. Ele corre, abraça o filho, o beija, coloca um anel nos seus dedos, dá novas sandálias para ele e diz, meu filho voltou. E o filho começa com as justificativas. Sabe como é que é filho, né? Não, olha, pai. Então, não deu certo. Gastei tudo. Fiz o que não devia ter feito. O pai nem deu ouvidos porque ele falou. Falou, vamos celebrar. Esse meu filho estava morto e ele reviveu. Vamos fazer festa. Nós temos um porquinho não. Nós temos um cordeirinho lá que está guardado para esse momento. Eles davam comida especial para esse animal. Ele era cevado, que eles colocavam uma comida assim para ele poder engordar mais rápido. Era confinado. Quem conhece essa parte aí de animais confinados, é o que eles faziam. E ele era preparado para uma ocasião especial.
não era para qualquer momento. Era algo especial que tinha acontecido. Então foram lá, pegaram o animal, começaram a fazer o churrasco, pegaram a picanha, pegaram tudo mais, e vamos comer, vamos celebrar. E eu disse para os irmãos que na quinta-feira, no nosso grupo de comunhão, tinha churrasco lá em Melbourne. Quem não foi, perdeu, tá vendo? Né? Quem não foi, perdeu. Não, foi para Claremont, né? O pessoal foi para Claremont, graças a Deus, né, pastor Silas? Né? Tem o povo lá em Claremont. Mas fizeram um churrasco maravilhoso. Celebraram, dançaram. De repente, surge o ladrão de alegria. Já ouviu falar do ladrão de alegria? Aquela pessoa que você está toda feliz, animada, dizendo, fazendo. Fala, não gostei. Você devia fazer de maneira diferente. E aí vem o filho mais velho. Filho mais velho. Fica, o que vocês estão fazendo aí? O que está celebrando essa festa aí? E é o animal, matou o animal? Por que matou o animal? Para aquele animal? Desculpa, não foi a boa ilustração, né? Mas não devia ter feito isso. Não devia ter falado isso. Mas ele foi. E ele não queria entrar na festa. O pai, muito gracioso, muito abençoador, foi lá, filho, vamos entrar. Não, pai. Olha aí, olha lá no texto, vamos ler no texto o que ele falou. Eu acho interessante, gosto da forma que o texto nos diz. Aí ele diz assim: mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabritinho, um cabrito. Nunca me deu nada. O senhor nunca me deu nada. Eu que estou aqui em casa, trabalho para o senhor, faço tudo que o senhor quer, que o senhor manda, eu não desobedeço. O senhor nunca me deu nada. Para alegar-me com meus amigos. Verso 30 é o que eu e você fazemos. Vindo, porém, esse teu filho. Eu gosto dessa expressão, porque o pai rebate da mesma maneira. Esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, tudo bem, que era parte da herança dele, do menino, do irmão dele, com meretrizes, com prostitutas. O texto não diz que ele gastou dinheiro com prostitutas, diz que gastou com prazeres, pode ter tido, mas a gente sempre tenta aumentar aquilo que a gente está vendo, que a gente está ouvindo. E agora o senhor mandou matar para ele o novilho cevado? Um animalzinho tão bonitinho, que a gente estava preparando uma ocasião especial, o senhor faz isso? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, ele diz, o teu filho, agora é o teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus conta essa parábola mostrando para nós a importância de voltarmos para casa. A importância de estarmos na casa do Senhor. E eu quero meditar com você algumas ideias que eu fiquei analisando esse texto durante a semana toda, eu fiquei pensando sobre ele, orando sobre ele. A primeira palavra que eu quero pensar com vocês é sobre a palavra dignidade. Ele diz por 2 vezes, eu não sou digno. Se você analisar essa palavra, ela significa eu não mereço. Eu não mereço o que eu tenho.
Eu não sou digno. Quando nós cantamos, digno é o Senhor, está lá em Apocalipse, o Senhor é digno, mas eu não sou. Eu preciso dessa graça. Se não fosse a graça de Deus, a palavra é feia e é forte, mas nós seríamos desgraçados, ou seja, sem graça. A segunda questão, o segundo pensamento, é que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha. Ele não foi sábio. É fácil a gente gastar todo o dinheiro que a gente tem. É ou não é? Para juntar, é uma luta. Mas para gastar, é só $15. $100. O que é $100? É nada. No Brasil é R$15, aqui não é nada. Vai juntando. 15 aqui, 20 ali, 50 ali. O dinheiro desaparece. A hora que você vê o seu cartão de crédito está lá, nas alturas. Eu, quando estava no Brasil, eu tinha cerca de 10 cartões de crédito. Pensa num cara doido. Chegou uma hora, aconteceu, não conseguia pagar mais. Ele gastou tudo, desperdiçou tudo que ele tinha. E alguns comentaristas dizem que ele gastou em prazeres fúteis e coisas inúteis. Não sabemos com o que ele gastou, mas Jesus disse que ele gastou tudo. Terceiro pensamento: quão longe você já foi no pecado? Tem alguns que acham que eu tenho que ficar contando a minha história do meu passado para todo mundo. Eu era assim, eu vivia assim. Eu gosto do que o apóstolo Paulo fala, depois é reforçado em Hebreus, que diz: eu era pecador. Eu não vivo mais na prática do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Somos livres do pecado. Não quer dizer que eu não peco mais. Quer dizer que eu tenho poder para vencer o pecado. Em Hebreus diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Esquece a velha vida. Abandona o seu passado. O passado não faz bem para nós. Eu tinha uma regra, aliás, uma regra em casa, que eu dizia: ninguém precisa saber o que você fez. Porque já foi apagado. O Senhor já perdoou, o Senhor já pagou. Por que eu fico remoendo aquilo? Só me faz mal. Apague o seu passado. Lembre dele como vitória. Você conseguiu vencer. Quão longe você já foi? Não interessa. Aquele menino, não sabemos o que ele fez, sabemos que ele gastou todo o dinheiro. E ele volta para casa. E eu li um livro há muitos anos atrás, de um autor que chama Henry Nouwen. Ele tem uma imagem do filho abraçando o pai, ajoelhado, não sei se vocês já viram, está lá no Museu de Louvre. É uma imagem de... Como é que é o nome do pintor? Vou lembrar. Aí ele pintou o quadro, e esse Henry Nouwen, ele ficou vários dias, indo todo dia, indo ver aquela imagem. E ele colocou a imagem do pai, colocou a imagem do filho, colocou a imagem de pessoas à volta, vendo a cena. E aí, o autor dizia: quantas vezes nós somos como o pai? Aquele que acolhe, que recebe, que abraça, que abençoa. Mas quantas vezes nós somos como o filho que quer sair? Eu quero ir embora. Quero ir embora desse país. Quero abandonar tudo. Quero
pegar meu dinheiro e vou para outro lugar. Quantos aqui já pensaram em fazer isso? Quando eram pequenos? Que sair de casa? Eu já quis sair de casa. Aí eu falei, mãe, eu vou embora dessa casa. Ela falou, você vai? Não se esqueça, você vai ter que lavar sua roupa, você vai ter que comprar comida, você vai ter que trabalhar. Eu desisti rapidinho. Rapidinho desisti. Mas agora, gente, nós vivemos uma nova história. Deus tem uma nova história para nós. Nós somos novos em Cristo Jesus. Nós precisamos celebrar mais. Celebrar mais aqueles que chegam. Ah, mas ele chegou ontem e já quer pregar? Ele chegou ontem e já quer ir lá ajudar o pastor Marcelo na servir a comida? Ele chega ontem e já acha que é alguma coisa? O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus valoriza tanto aquele que saiu e depois voltou, e valoriza aquele que ficou em casa emburrado. Aquele teu filho lá, aquele lá. Deus ama os dois. O mais velho, o filho mais velho, simboliza aquele crente que está na igreja há tantos anos. Ô Senhor, estou te servindo, hein? Fazendo a tua obra. Estou dando meu tempo, dando melhores anos da minha vida para o Senhor. Aí vem aquele que não faz nada e quer já sentar na janela. Gente, nós não somos... Deus não olha para o nosso tempo, Ele olha para o nosso coração. Nesta manhã eu queria compartilhar com você essa mesa de perdão, o perdão do Senhor, que Ele acolhe aquele que foi embora, viveu a vida, mas voltou para casa. E Ele também acolhe aquele que está em casa, cresceu na igreja. Me lembro uma época na igreja central de Campinas que só trazia aqueles famosos que tinha matado, tinha roubado, tinha adulterado, e aí se converteram. E aí um dia eu falei assim, pô Senhor, cresci na igreja, nunca fiz nada desses negócios que esses caras fizeram. Tenho nenhuma oportunidade. E eu entendi. O trabalho de Deus é diferente do meu. O julgamento de Deus é diferente do meu. Cuidado com a inveja. Cuidado com os ciúmes. Cuidado para você não ser ladrão de alegria. Tem gente que tão feliz chegando na casa do Senhor. Tem gente feliz, celebrando, nova vida, nova história. Ah, mas também, ladrão de alegria, né? Você não sabe como é que é a vida dele lá fora. Você não sabe que ele dá cheque sem fundo. Lembra que eu contei semana passada? Retrasado, sei lá. Você não sabe a vida dele. Nesta manhã, o Senhor quer restaurar a nossa dignidade. O Senhor quer trazer graça para nós. Nós não merecemos, mas o Senhor nos dá gratuitamente. Vamos ficar de pé? Queria que você fechasse seus olhos por um momento. Queria que a gente pudesse refletir sobre isso que nós falamos. Muitas vezes nós somos como o filho que quer sair, quer abandonar tudo, quer largar tudo. Às vezes nós somos o filho mais velho que está reclamando de que o irmão está saindo, que as coisas não estão dando certo. Mas nós devemos ser como o pai, aquele que acolhe, independente do tempo que a pessoa tem, porque o julgamento não é nosso. O Senhor quer nesta manhã restaurar nossa dignidade. O Senhor quer nos trazer para perto dele, porque Ele é um Deus perdoador, é um Pai que perdoa, um Pai que ama,
um Pai que faz muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, que amou, se entregou por nós. Nesta manhã, eu quero convidar você, talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus. Talvez você está nesse processo de, será que eu saio? Será que eu fico? Será que eu preciso tomar uma decisão? O Senhor está nos chamando para estar mais perto dEle, para voltar para casa, para servir na sua presença. Eu quero convidar você que ainda não entregou sua vida a Jesus, possa tomar um passo com o Senhor, tomar uma decisão com Ele, porque o amor dEle é inigualável, o amor dEle é abençoador, o amor dEle muda a nossa história, muda a nossa vida. Senhor, nesta manhã, nós chegamos diante de Ti mais uma vez, nós viemos diante do Senhor, ó Pai, nos render a Ti, Senhor. Deus, tantas vezes nós pensamos em desistir, tantas vezes pensamos em abandonar o barco, pensamos em ir para outro lugar, fazer outra coisa. Senhor, nesta manhã, o Senhor nos chama para estar mais perto do Senhor. E assim como o Senhor avistou aquele menino, o pai avistou o menino, o abraçou, o beijou, colocou um anel nos seus dedos, sandálias novas, uma nova roupa. O Senhor faz isso conosco hoje, Senhor. O Senhor nos traz para perto, que nós possamos nos entregar a Ti, porque há amor do Senhor, a graça do Senhor, há perdão do Senhor. Não importa o nosso passado, não importa o que nós vivemos, há perdão, a graça, a restauração, a reconciliação, há novas histórias, nova oportunidade, Senhor, a cura do Senhor, a libertação. Senhor, quando nós nos rendemos a Ti, o Senhor faz coisas novas. Eu quero convidar você que ainda não tomou uma decisão por Cristo, que você possa dizer comigo hoje, neste momento, diga: Senhor Jesus, nesta manhã eu quero entregar a minha vida ao Senhor, quero pedir que o Senhor perdoe os meus pecados, quero pedir que o Senhor me dê uma nova esperança, que o Senhor me mude a minha história, renova a minha vida, e principalmente, Senhor, escreve o meu nome no Teu livro. Eu sei que eu não sou merecedor, nós não somos merecedores, mas pela Tua graça maravilhosa, o Senhor nos alcançou, o Senhor mudou a nossa história, nos deu uma nova vida, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus, e pedimos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém.